Olá pessoal do Engenho João Pio, no bairro das Nações, na bela Balneário Camboriú. Aquele abraço. Terceiros anos, matutino. Vamos comentar aqui, estudo da circunferência. No início aqui, não todo o estudo, né? Algumas coisas aí da circunferência. Esse que vos fala, professor Júlio. Definição da equação. Uma circunferência de centro O. AB. O que é esse A e B? É o centro da circunferência. E raio R é o conjunto de todos os pontos P, X, Y do plano equidistantes, ou seja, saúde! Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. A distância do ponto P até o ponto O, a distância de dois pontos, é a raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Isto aqui é igual a r, é a distância de dois pontos, né? Do centro até qualquer ponto da circunferência. Então, a distância, né, se eu tenho um ponto O, A, B, o centro, né, e o ponto P. Então, a distância é essa fórmula aqui. Você sabe disso aí, né? Distância de dois pontos. Elevando ambos os membros ao quadrado, temos, então, x menos a ao quadrado, isso aqui é para tirar da raiz quadrada, né? Para tirar da raiz quadrada. Então, elevando ao quadrado, tira da raiz quadrada e o R fica ao quadrado. Aqui, né? Eleva tudo ao quadrado, isso aqui, né? Então, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Essa aqui é a equação reduzida da circunferência de centro AB e raio R. Então, essa aqui é a equação reduzida. No caso do centro da circunferência estar na origem, 0, 0, então podemos escrever x quadrado mais y quadrado igual a r ao quadrado. Certo? Se o centro dela for no ponto 0, 0. Porque daí A vai ser 0, B vai ser 0. Então podemos escrever assim, né? Desenvolvendo a equação da circunferência, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, temos que... Bom, isso aqui, desenvolveu isso aqui, aprendemos lá na sétimo ano, oitavo ano, acredito. Então vamos lá aprender isso aqui, né? A diferença aí, o quadrado da diferença, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. De novo, o quadrado do primeiro, x quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, duas vezes x vezes a, ou a vezes x, é a mesma coisa, mais o quadrado do segundo. Mais, de novo aqui, ó, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, yb, o by, mais o quadrado do segundo. Esse r ao quadrado passa para o primeiro membro, igualamos a zero. Arrumando aqui, que matemático gosta, os matemáticos gostam das coisas organizadas. Nos seus mínimos detalhes, organização é com a matemática. Então ficamos x quadrado mais y quadrado menos 2ax menos 2by, só estamos arrumando aqui, né? Esse a ao quadrado mais b ao quadrado menos a ao quadrado igual a zero. Certo? Essa é a equação geral da circunferência. Essa aqui é a equação geral. Então esta equação aqui, forma reduzida, esta equação geral, mas é a mesma equação, certo? Exemplos. Escreva a equação da circunferência na forma reduzida e na forma geral, com o centro no ponto O. Menos 2, 3 e raio 4. Então o A aqui é 2, menos 2, o A é menos 2, o B é 3 e o R é 4. O que nós fizemos aqui? Simplesmente x menos menos 2. X menos, menos é mais, né? Menos, menos dá mais. Então fica x mais 2 ao quadrado mais y menos b.
y menos 3 ao quadrado, igual a r ao quadrado, igual a 16. Então esta aqui é a forma reduzida desta circunferência de raio 4 e centro menos 2, 3. Desenvolvendo, então aqui na forma reduzida, vamos desenvolver isso aqui para escrever na forma geral. O quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 4x mais o quadrado segundo. O quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Passa o 16 para o outro lado. Menos 16 igual a 0. Arrumando, tudo organizado. X quadrado mais y quadrado mais 4x menos 6y. Somando só os números aqui, ó. 4 mais 9, 13, menos 16, menos 3. Então, esta equação aqui na forma reduzida e essa aqui na forma geral. O gráfico dessa equação, representado graficamente, o centro dela é menos 2, 3, aqui ó, menos 2, 3, é o centro, e raio 4. Ele vai até o, do menos 2 até o 2, aqui ó, o raio aqui ó, tá vendo aqui ó, menos 2 até o 2 vai dar 4 do raio, aqui estou vendo que dá 4 do raio. Ou senão aqui do 3, né, positivo, ou menos 1 aqui ó, vai dar 4 de raio. Então, vamos passar para o outro aqui. Escreva a equação da circunferência na forma reduzida e na forma geral, cujo centro é o ponto 3 e menos 4, mas ela passa pelo ponto P51. Veja uma coisa, o centro é o ponto O, 3 menos 4. Só que ela passa pelo centro, não é que ela passe pelo centro, ela passa pelo ponto P51. Então não temos o raio, mas sabemos que a distância de O até P é o raio, claro. A distância do centro a qualquer ponto da circunferência é o raio. Então nesse caso temos o centro e um ponto onde passa a circunferência. Não temos o raio, mas podemos calcular o raio, que é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Pela fórmula da distância temos que x, a raiz quadrada. A distância entre O e P é a raiz quadrada de x de P menos x de O ao quadrado, mais y de P menos o y de O ao quadrado. Simplesmente fazemos na fórmula aqui, ó, x de P menos x de O, y de P menos dá mais y de O. Fazendo as contas aqui, fica 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, 4 mais 25. Então a distância de O até P é raiz de 29. Se a distância de O até P é raiz de 29, consequentemente o raio da circunferência é raiz de 29. O raio da circunferência é raiz quadrada de 29. Consequentemente, raio ao quadrado é 29. Se a raiz quadrada, se o raio é raiz quadrada de 29, raio ao quadrado é 29. Então, escrevendo a equação na forma reduzida, x menos 3 ao quadrado, mais y mais 4 ao quadrado. Isso aqui é o A, isso aqui é o B. O A é 3 e o B é menos 4. Então, o centro dela é 3 e menos 4. Está vendo aqui, ó? 3 e menos 4. E o raio é raiz de 29, mas na fórmula é x de menos ou x de A ao quadrado, mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Beleza? Então, está aqui. Desenvolvendo aqui a equação reduzida. O quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. De novo aqui, mais o quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Passei o 29 para cá, ficou negativo. Arrumando, organizando, organiza, como diz o técnico de futebol, organiza. X quadrado mais y quadrado menos x quadrado, mais 8y, somando aqui 9 com 16, dá 25 menos 29, dá menos 4. Então aqui fica a forma geral,
x² mais y² menos 6x mais 8y menos 4 igual a zero. Esta equação é a mesma desta aqui, só que aqui está na forma reduzida e aqui na forma geral. O gráfico desta equação, né, temos o ponto do centro, que é 3 e menos 4, ó, 3 e menos 4, ela passa pelo ponto 5, 1, 5, 1, tá vendo aqui, ó, 5, 1, 5, 1, 5, 1. Então, beleza. Dadas duas circunferências secantes. O que é secantes? Elas, no caso, elas se cruzam entre si, né? Elas são secantes entre si. x2 mais x² mais y² menos 8x menos 4y mais 10 igual a zero. Isso aqui é uma circunferência. A outra é C2. x² mais y² menos 2x menos 10y mais 22 igual a zero. Descubra seus pontos de interseção. Então aqui é só resolver o sistema. Colocamos no sistema de equações. O que nós fizemos? Se eu tenho aqui x² mais y², posso fazer por eliminação aqui, ó, multiplicando por menos 1 a segunda. Se eu multiplicar por menos 1 a segunda, aqui, ó, como fizemos aqui, muda o sinal da segunda. Muda o sinal da segunda. Somando as duas, temos, ó, se eu vou somar aqui, eliminou x² mais y². Eliminou aqui. Somando aqui, ó, fica menos 6x mais 6y menos 12 igual a zero. Certo? Simplificando, vou dividir por 6 isso aqui, ó, dá certo para dividir por 6. Então fica menos x mais y menos 2 igual a zero. Isolei o x aqui, podia isolar o y, isolei o x. X igual a y menos 2. Isolei o x aqui, ó, x igual a y menos 2. Concorda que x igual a y menos 2? Lógico, matemática básica, né? Bom, substituindo na primeira equação, eu vou substituir o x, aonde tiver x, vou pôr y menos 2. Aonde tiver x aqui, ó, x², y menos 2 ao quadrado, mais y² menos 8, que multiplica o x, que no caso é y menos 2, menos 4y mais 10 igual a zero. Bom, aqui é continha, né? Elevando isso ao quadrado, isso aqui fica y² menos 4y mais 4, mais o y², multiplicando menos 8y mais 16, menos 4y mais 10 igual a zero. Somando os y² fica 2y², somando os y dá menos 4, menos 8 e menos 4 fica menos 16y. Somando só os números, 4 mais 16 e mais 10 é 30. Então a equação fica 2y² menos 16y mais 30 igual a zero. Podia resolver aqui? Podia. O que nós fizemos? Que simplificamos, dividir uma equação por 2. Porque dá para dividir por 2 aqui. Então, dividindo essa equação por 2, é a mesma equação, fica y² menos 8y mais 15 igual a zero. Resolvendo a equação, isso aqui é uma equação do segundo grau muito manjada, né? Posso fazer pela forma de Bhaskara, mas está muito simples aqui, né? Eu sei que se eu somar as duas raízes, tem que dar esse número com o sinal trocado, e se eu multiplicar as raízes, dá esse número com o mesmo sinal. Então, y' mais y duas linhas, tem que dar o quê? Tem que dar menos b sobre a. Menos b sobre a vai dar 8. E y' vezes y duas linhas tem que dar c sobre a. Tem que dar 15, porque o a aqui é 1, né? Então, quais são dois números que a soma dá 8 e o produto dá 15? Claro, os números são 5 e 3. Então, um valor de y é 5 e outro valor de y é 3. Eu sei que x é igual a y menos 2. Então, quando o y for 5, o x vai ser 3. Quando o y for 3, o x vai ser 1. Então, os pontos de interseção são os pontos P1, 3 e 5 e P2, 1 e 3. E a representação gráfica está aqui, ó. Temos as duas equações. O P1, 3, 5, ó, ponto 3, 5, é o P1, e o P2, 1, 3. Ó, P2, 1, 3. P2, e o P1, 3, 5. Beleza, então? Então, fim de papo.